Olá, eu sou a doutora Patrícia Olivotti, ginecologista, e estou sempre procurando me atualizar e entender cada vez mais o universo das mulheres. Independente da idade, oriento e ajudo desde as adolescentes, onde surgem as primeiras dúvidas com o corpo, as transformações da puberdade, também atendo as mulheres mais jovens que se encontram na fase reprodutiva e, claro que não poderia deixar de ser, dou assistência e atendimento para as mulheres que se encontram na maturidade, onde vamos nos aproximando da menopausa. Mas no programa de hoje, pretendo falar sobre as diferenças que surgem na vida de todas nós após os 40 anos. Se você já fez 40 ou está próxima de completar, ou já faz tempo que passou dessa fase, preste atenção porque esse programa é para você. Portanto, mulheres, fiquem atentas às dicas, às informações e às novidades que vamos trazer aqui. Hoje iremos entender o que precisamos fazer para nos manter em dia ativas com o nosso corpo. Quais os cuidados e prevenções que não podem faltar em sua vida após os 40? Sim, porque tem muita vida após os 40. Por isso, mulherada, se preparem, porque entrar na fase 200 não é fácil não. E hoje vamos investigar como parar de ganhar peso depois dos 40, como manter aquela energia ativa depois dos 40. E o que é reposição hormonal? Para quê e para quem serve? Como recuperar a libido? Academia ou terapia? O que fazer? Vamos lá então, meninas, porque está começando o programa Saúde da Mulher. Chegamos aos 40. E agora, meu Deus? Será que vai mudar tudo de lugar? Será que vou começar a perder para a lei da gravidade? O que vai mudar tanto assim em meu corpo? Calma! Se você está se fazendo essa pergunta aos 40 e não percebeu nenhuma alteração substancial, considere-se uma mulher de muita sorte. Porque as mudanças acontecem e a genética ajuda, é claro, mas não segura para sempre. Por isso, precisamos estar sempre atentas às transformações que o nosso corpo pode sofrer com o passar do tempo. Eu já passei dessa fase inicial dos 40, né, gente? E tenho procurado me cuidar cada vez mais, mantendo uma rotina de alimentação, de exercícios e uma reposição hormonal adequada para conseguir uma melhor qualidade de vida e uma vida mais longeva, é claro. Como já falei para vocês, sou ginecologista e especializada em implantes hormonais e o que mais eu atendo são mulheres que precisam de ajuda e orientação, tanto na parte física quanto na parte emocional. Muitas chegam desesperadas para melhorar o relacionamento com o parceiro, pois a libido está em queda. A lubrificação não é mais a mesma, o cansaço é intenso, ou ainda existem indagações sobre o corpo que mudou. Está com ganho de peso, o peso começa a aumentar cada vez mais com muita facilidade. Outras estão sem disposição física, com a memória fraca, falta de concentração, irritabilidade frequente, enfim, são sintomas que não acabam mais. E o melhor a fazer, gente, é procurar uma ajuda o quanto antes de um profissional. Não espere a casa pegar fogo para depois ter que chamar os bombeiros, hein? Ai, 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 se isso está acontecendo com você, preste atenção, que esse programa irá te ajudar a tomar decisões a tempo. A primeira grande preocupação de nós, mulheres, sempre foi o peso. E quando isso fica sem controle, acendemos muitas luzes de emergência, não é? Será verdade que temos mais tendência de engordar depois dos 40? Mas por que isso acontece? Qual seria o grande vilão para tudo isso? Vamos ver o depoimento de mulheres que já perceberam que as coisas mudam depois dos 40. Eu estou na faixa dos 40 anos, né? E tive, sim, uma dificuldade aí em eliminar peso, né? Eu, na verdade, comecei a ganhar um pouquinho de peso, achei meio estranho, né? O corpo acabou não tendo aquela aceleração que a gente tem como antes. Eu senti uma diferença bem grande, procurei até a minha ginecologista, até para saber como que isso estava acontecendo, que parte hormonal do meu corpo estava dando errado, né? Ou se era realmente fator idade. Antes
qualquer dieta alimentar fazia com que a gente tinha uma facilidade de perda de peso. Agora a gente tem que fazer a dieta, o exercício físico e um pouco mais para conseguir aí ficar dentro de uma linha boa de peso. Após os 40 anos, eu realmente ganhei bastante peso. E acho que a ansiedade, né? Depois, assim que eu entrei na menopausa muito cedo. Antes dos 40, eu comia muito e eu não engordava. Hoje, eu mal como e eu engordo muito. Se tivesse uma solução para me ajudar hoje a não engordar, seria maravilhoso. Eu sou uma das exceções, né? Pois após os meus 40 anos, eu não tive ganho de peso, né? Mas na realidade a gente vê que a maioria das mulheres, elas ganham peso sim. A mudança é clara, né? Não é porque eu não ganhei peso e não houve modificações no corpo, né? Assim, nós vamos percebendo algumas tendências, né? A estar, de repente, um cair de um lado, um cair de outro, né? E as dificuldades vão sendo, logicamente, depois dos 40, depois dos 50, as coisas vão ficando mais dificultosas. Vocês viram que as queixas são praticamente as mesmas? Por que será que tudo isso acontece? Por que será que o nosso organismo é assim? Meninas, com o passar do tempo, o nosso corpo passa a ter um metabolismo mais lento, mesmo mantendo uma rotina de exercícios e uma alimentação saudável. A menopausa é um processo fisiológico, acontece por volta de 47 a 53 anos, mas é aceito acima dos 40 anos. A menopausa, ela altera principalmente o controle do ovário, afinal, o ovário ele não tem mais como produzir hormônio. E aí, a glândula que controla todo o sistema hormonal do corpo, que é uma glândula que fica no meio da cabeça, chamada hipófise, ela não tem mais o mesmo equilíbrio que ela tinha antes da menopausa. Então, o controle sobre a glândula adrenal, o controle sobre a glândula tireoide, o controle sobre os hormônios que controlam a fome, começa a ficar um pouco mais direcionado para o ganho do peso. Como assim? A taxa de metabolismo cai, a mulher começa a ter mais vontade de comer doce, ela tem mais vontade de comer coisas que lhe deixem mais feliz, então acaba aumentando o consumo de chocolate, acaba aumentando o consumo de gorduras, tem redução da libido, tem redução da vontade de praticar atividade física. Então, se você somar um aumento da quantidade de comida que está sendo ingerida, somado a uma qualidade da alimentação que normalmente ela vai ficar procurando alimentos que aumentem a serotonina. Disto, se você tiver estressada, com nível de cortisol alto, se tiver comendo muito doce, seja o doce do tipo bomba de chocolate, seja uma bolacha, seja qualquer tipo de doce, se você aumentar muito a insulina, você vai depositar gordura numa velocidade muito mais rápida do que uma mulher que não está na menopausa. E perder peso na menopausa, apesar de todo mundo falar que basta se esforçar, não é tão simples assim. A mulher, ela tinha todo mês um ciclo menstrual, cada 28 a 32 dias ela menstruava, tinha TPM, inchava, mas ela ciclava, ela tinha aquele ritmo mensal. De repente isso acaba. Aí vem onda de calor, dor nas articulações, a vagina fica seca, não tem vontade de ter relação, começa a ficar com o sono muito superficial. O simples fato de dormir mal faz com que o ciclo do cortisol e o ciclo da melatonina vire uma bagunça. Essa mulher começa a dormir cada vez pior. Isso vai fazer com que um dos tecidos gordurosos que produz calor, que é o tecido adiposo marrom, fique menor. Então você vai fazendo uma somatória de conjunturas que realmente, para depositar gordura é muito mais fácil e para retirar gordura é cada vez mais difícil. Então, a menopausa não é brincadeira.
Vocês perceberam que é natural o corpo reagir com essa desaceleração quando vai chegando aos 40 anos. E, ao mesmo tempo, o corpo feminino já vai se modificando para o próximo passo, que é a menopausa. Então, o que fazer para frear tudo isso e ainda manter a energia em alta, para aguentar o cotidiano dos afazeres da casa, do trabalho, dos filhos, do maridão ou do namorado, não é? No próximo bloco, vamos entender como esses hormônios regulam o nosso corpo e como recuperar esse equilíbrio. Não saia daí, Saúde da Mulher volta já. Estamos de volta já em movimento porque precisamos entender que não basta contar apenas com receitas de hábitos saudáveis, porque os hormônios, as vitaminas, os nutrientes vão sendo gastos e a reposição é fundamental. Então, gente, primeiro precisamos saber o que está em baixa, o que está deficiente em nosso organismo. Se são os hormônios que estão em desequilíbrio, precisamos ajustá-los e o médico especialista vai avaliar qual hormônio precisa ser corrigido naquele momento. Por exemplo, se é a testosterona que está em baixa, devemos fazer a reposição deste hormônio. E a reposição pode ser feita através de injeções, de gel transdérmico ou ainda através dos implantes hormonais bioidênticos que podem ser absorvíveis e inabsorvíveis. Inclusive, recomendo a reposição com os hormônios bioidênticos, pois eles possuem a mesma estrutura química e molecular encontrada nos hormônios produzidos pelo nosso organismo. E por serem iguais aos nossos, têm uma ação mais fisiológica e natural. Com isso, tendem a apresentar menos efeitos colaterais. Importante também, gente, salientar para vocês que a via transdérmica subcutânea, que são dos implantes, são as mais benéficas, pois os hormônios caem direto na corrente sanguínea, não passando pelo fígado e, dessa forma, as doses indicadas vão ser infinitamente mais baixas. Mas como saber se você precisa fazer a reposição hormonal? Quais são os fatores que indicam que você está com baixa de hormônios? Geralmente, a partir dos 40 anos, podemos começar a ter algumas alterações hormonais. E com isso, surgem algumas mudanças no nosso corpo, no nosso emocional, em nossas atitudes. Vou dar alguns exemplos para vocês. O ganho de peso. É muito comum nessa fase. Quantas mulheres se queixam comigo dizendo: doutor, estou comendo a mesma coisa que comia antes, continuo me exercitando, mas meu peso está difícil de manter. Isso significa que o metabolismo já começou a ficar mais lento. Somando a isto, surgem ainda outros sintomas que podem também trazer incômodo para a mulher, como a indisposição, o cansaço para realizar suas atividades cotidianas, a sonolência durante o dia e a insônia à noite. O sono ele não é reparador mais. Outra queixa frequente é a sensação de estar na TPM continuamente. A mulher começa a perder a paciência com facilidade com todos que estão ao redor. Ela reclama de falta de concentração para ler um livro, uma notícia ou simplesmente fazer suas atividades diárias. Temos algumas mulheres que já começam a apresentar também aquelas ondas de calores, os fogachos, durante o dia, durante a noite. E esses fogachos também levam a incomodar a mulher. Os cabelos começam a ficar mais finos, ter queda, começam a ficar secos, a unha quebradiça, a pele ressecada, mais fina, e nem o hidratante ajuda mais. E como se não bastasse tantos desajustes, ainda podemos ter a diminuição da libido. O maridão chega à noite querendo namorar e a mulher já começa a pensar qual será a desculpa daquela noite. Portanto, gente, se alguma de vocês estiver sentindo alguns desses sintomas, passe com seu médico e faça uma avaliação. Ele vai verificar qual ou quais hormônios e vitaminas estão faltando em seu organismo. E não pensem que repor hormônio é só na menopausa. Mesmo antes, podemos ter algumas deficiências e que, se forem ajustadas antes, já faz toda a diferença. Agora que você já entendeu como é importante verificar e dosar os seus hormônios e fazer uma reposição hormonal para melhorar sua qualidade de vida, vamos falar sobre uma questão que tem afetado cada vez mais a vida íntima das mulheres: a perda da libido. Você sabia que essa é uma das principais queixas das mulheres quando elas chegam aos 40 anos? Elas se queixam de uma piora considerável da vida sexual, trazendo cada vez mais
desavenças nos relacionamentos e uma das principais causas dessa queda da libido é a baixa produção de testosterona. E vocês sabiam que a queda da testosterona pode ocorrer, por exemplo, pelo uso de pílulas anticoncepcionais, por antidepressivos, má alimentação, sedentarismo, estresse, o avançar da idade e principalmente isso ocorre na menopausa. Se isso está acontecendo com você ou você tem medo que aconteça, não saia daí. Estamos de volta e quanta coisa bacana que estamos aprendendo hoje, hein? Veja como é importante saber que a falta de entusiasmo, o cansaço, a fadiga, o humor alterado podem fazer parte de uma fase de nossas vidas e precisamos estar muito atentas, pois é nesse período que começamos a perder nutrientes, vitaminas e hormônios importantes que são responsáveis para manter a nossa vida ativa. Muita coisa conseguimos equilibrar com a reposição hormonal, mas em nossa vida sexual, será que é possível recuperá-la? Qual casamento suporta a falta de apetite sexual? Este assunto é para lá de sério e o que pode estar ocasionando a falta de libido pode ser justamente a queda dos hormônios de testosterona. O hormônio de testosterona é considerado um hormônio masculino, mas nós mulheres também produzimos, porém em menores doses. Este hormônio ele tem um papel fundamental na vida da mulher, pois além de ser responsável pela libido, aumenta o nosso metabolismo, ajudando na queima de gorduras, promove também ganho de massa muscular, melhora a nossa disposição, concentração, memória, raciocínio, pode ainda apresentar um efeito antidepressivo, ele traz sensação de bem-estar, melhora do humor. Portanto, gente, testosterona é vida. Pode acreditar. Vocês viram como este programa pode ser valioso para todas nós? Olha, não deixem de falar o que acharam ou tirar dúvidas em nosso grupo de Telegram. Basta entrar em minhas redes sociais e me seguir, que sempre tem novidades sobre a saúde da mulher. Quero muito saber o que vocês estão achando, hein? Deixem recadinhos lá para mim. Não se esqueçam do exercício físico, hein, gente? De manter uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável, uma noite de sono bem dormida. Essas são atitudes que podem contribuir para que a testosterona demore mais para ter a sua queda.